Fala, galera, eu vim aqui pra conversar com vocês mais um pouco. Faz umas 2 semanas que era pra não ter feito esse vídeo e todo dia vou enrolando, mas hoje eu tô aqui pra conversar com vocês. O Felipe arrumou a câmera que geralmente eu faço os vídeos de manhã, né? Mas agora já é 6h16. Então vamos lá. Há 2 semanas atrás eu tava no culto e durante o louvor Deus me trouxe a memória de que há muitos anos atrás eu tava lá na igreja que eu frequentava no Brasil e eu fui pro culto e eu cheguei lá, sentei e fiquei observando os casais, algumas mulheres já estavam grávidas. E aí eu fiquei falando pra Deus, quando, Deus, que eu vou viver a minha vida? Quando que eu vou poder estar junto com meu esposo? Quando que a gente vai poder ter a nossa família? Quando? Que às vezes a gente fica triste. Esse vídeo é justamente para trazer uma palavra de ânimo para você. Porque eu sei que não tem como algumas vezes, ou muitas vezes, a gente não ficar desanimado, frustrado. Porque a gente olha para as circunstâncias e a gente não vê nada acontecendo. E aí nesse dia eu tava falando pra Deus, todo mundo vivendo a sua vida, todo mundo crescendo, todo mundo construindo, e eu tô aqui parada no tempo. Meu esposo tá lá e eu tô aqui, parado no tempo. E quando o pastor ele foi pregar, a primeira coisa que ele falou é: você não tá parado no tempo. Cara, primeira coisa que ele falou, nossa, Deus é bom demais. Ele é bom demais. Então, muitas vezes a gente fica se questionando por que as coisas não acontecem logo, por que isso, por que aquilo, por que as coisas não são diferentes, por que eu tenho que estar aqui. A gente não entende, a gente não sabe. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que Deus ele tá sempre pronto para nos abençoar. Deus ele tá sempre pronto para nos dar as coisas. O problema é que a gente não está preparado para receber. Se você ainda não veio para esse país, porque você não está preparado para vir para cá. Deus ele sabe que se você estiver aqui e acontecer algum problema, alguma coisa muito séria, você não vai suportar. Ou você tem muitas coisas para resolver no Brasil. Coisas pendentes que você precisa resolver antes de você vir para cá. Eu sei que é muito difícil falar essas coisas. É muito difícil. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho problema com nada, nem ninguém. Muitas vezes é a questão de você aprender a esperar, aprender a confiar que Deus ele tem o melhor para você. Pra mim, eu me lembro que eu falei pra Deus assim, eu disse: Deus, eu sei que o Senhor tem todo o poder, que o Senhor pode todas as coisas. Por que o Senhor não pode fazer esse milagre? Abrir as portas pra mim. O que é isso pra você? Aí ele falou pra mim assim: o maior milagre é você esperar. Foi isso que ele me falou. Então, ele trabalha na vida de cada um de uma forma diferente. Enquanto você tá aí, pede pra Deus te ajudar você a viver cada dia. Foi isso que eu fiz, que eu vivia muito com a minha cabeça. Eu tava no Brasil e minha cabeça tava sempre aqui. Então eu não conseguia aproveitar o tempo que eu tinha no Brasil, por estar sempre com a cabeça aqui. E com o tempo eu fui ficando cada vez mais frustrada, desanimada, porque o tempo ia passando e eu não estava vendo nada acontecer. Então eu comecei a pedir: Deus me ajuda a viver aqui, viver o hoje, viver com a minha cabeça aqui. Curtir os meus pais, sair, me divertir com os meus amigos, aproveitar o hoje, para que quando chegar o tempo certo, eu poder ir tranquila. E foi isso que Deus fez. Passou-se muito tempo. Eu já contei isso num vídeo anterior, mas para quem nunca ouviu, passou muito tempo.
Aí um dia eu tava passando na frente do supermercado, Deus falou pra mim assim: você já parou pra pensar que você não vive mais com a tua cabeça lá? É mesmo. E eu não tinha nem percebido. Não pede pra Deus te ajudar a viver o hoje. Aproveita os teus pais, sai bastante com os teus amigos, aproveita as coisas que você tem aí que você não vai ter aqui. Aproveita e pede para Deus te ajudar a fortalecer a tua fé, o teu relacionamento com Ele, porque aqui é que nem meu sogro diz, aqui é até onde o filho chora e a mãe não vê, né? Porque muitas vezes quando você olha assim é tudo muito lindo, maravilhoso, mas muitas vezes é muito difícil. A realidade às vezes ela é bem diferente do que a gente imagina, né? Então, se você não está hoje aqui, porque você ainda não está preparado. Deus está pronto para te abençoar, mas você ainda não está preparado. Então fica calmo, fica tranquilo. Pede para Ele. Tem um versículo que me lembrou agora, ó, que está no Salmo 91. Eu gosto muito desse versículo. Deixa eu achar aqui. Eu não tinha marcado porque não assim, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Então habita no esconderijo do Altíssimo. Você vai poder descansar. Porque enquanto o tempo não chega, não adianta, gente. Não tem o que possa ser feito. Não tem. E quando a gente resolve fazer as coisas por nós mesmos, a gente acaba sempre se dando mal. Sempre se dando mal. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Já falei. Deixa eu ver. E outra coisa também eu queria falar pra vocês é: saiba o que Deus tem pra tua vida. Saiba quem Ele é. E independente do que as pessoas vierem falar pra você, para que isso não abale a tua fé, entendeu? Se você, ou você não fala pra ninguém dos teus planos, dos teus sonhos, ou se você for falar, você tem que saber que independente do que as pessoas falam, independente da economia, independente do presidente que for ter aqui nesse país, que Deus tem uma promessa pra tua vida e ela vai se cumprir. Não importa o que. Que se Deus ele tá te trazendo para esse país aqui, não importa quem for o presidente. O único que vai ter poder para te tirar daqui é Ele. Não importa quem for o presidente. Não importa. Não importa nada. Não importa o que as pessoas falam. Não se baseie no que as pessoas falam. Não fique ouvindo o que os outros falam. Senão você vai viver frustrado, desanimado. Se eu fosse, quando alguém vem e fala alguma coisa pra mim, eu não aceito. Tipo, gente, quantas vezes isso aconteceu? Exemplos de situações, né? Eu tinha um carro e eu queria vender esse carro. Meu pai falou pra mim assim: você não vai vender esse carro nem por 3 mil. Eu falei assim: eu vou sim. Eu vou vender esse carro por 4.500. Por quanto que eu vendi? 4.500. Mas isso é outra coisa que eu falo pra vocês. Por mais que a situação, a circunstância, tudo diga que não, que você não vê saída, creia que a gente tem um Deus que pode todas as coisas. A Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Então, se a gente crê. Então, outro exemplo pra vocês: eu tava aqui, eu tava sem trabalho e eu não tinha carro. Aí eu comecei a orar, falei assim: Deus, eu preciso de um carro e eu preciso de um trabalho. E eu orando, pedindo a Deus pra me dar um carro e um trabalho. O que Deus fez? Deus me deu o carro. E quando Deus me deu o carro, eu sabia que Ele ia me dar um trabalho. E Ele me deu o trabalho. Deu uma semana depois que Ele me deu o carro, Ele me deu o trabalho. Entendeu? Quando foi pra... São exemplos, né?
Outra coisa, às vezes a gente complica demais quando vai falar com Deus. Às vezes quando você vai orar, seja objetivo. Teve um dia que eu falei pra Deus assim, Deus, eu preciso de um trabalho, porque a gente precisa de tanto de dinheiro pra poder consertar, pagar, acho que o registro do carro e mandar consertar o carro. No outro dia, me ligaram, me chamaram pra trabalhar, entendeu? Ganhei o dinheiro que eu precisava e fiz as coisas que eu tinha que fazer, entende? Esses são exemplos. Tem tanta coisa que aconteceu. Quando foi pra parar de... a gente queria ter filho. E é tudo assim mais... Eu tô contando assim mais resumidamente, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Quando foi pra gente engravidar, a gente não tinha condição. A gente sabia, ele tava trabalhando e eu também, mas a gente sabia que quando eu engravidasse, eu ia parar de trabalhar. Porque isso sempre foi o que eu quis. Parar de trabalhar e ficar com meu filho em casa. Isso é o que eu sempre quis na minha vida, ver o meu filho crescer, né? Não que vocês não veem o filho de vocês crescer, não é nada disso, é uma coisa que é minha, eu sempre quis isso, né? Então a gente já sabia. E o salário que o Felipe tinha, não tinha como. E a gente orando, Deus, a gente vai ter um filho, a gente precisa que ou o Felipe arrume trabalho em outro lugar ou que ele seja promovido. O que aconteceu? Quando chegou no mês de abril, que a coisa ia ficar complicada pra gente, ele foi promovido, entendeu? Então a gente tem um Deus que pode todas as coisas. Então a gente tem que usar a nossa fé, né? Eu quero ler esse versículo aqui, ó, que tá em 2 Coríntios, que fala assim, ó, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que fala assim, ó, porque andamos por fé e não por vista. Então a gente não anda pelo que a gente vê, a gente não vive pelo que a gente vê. A gente tem que viver pelo que a gente crê, entendeu? Então não se preocupe como é que tá a economia, não se preocupe quem vai ser o presidente, não fique dando ouvido pro que as pessoas têm para falar. Creia no que Deus tem para você, creia no que Ele já falou para você, no que Ele colocou dentro do teu coração, tá? E calma, que o teu tempo vai chegar. Eu quero colocar uma música para vocês ouvirem, que eu ouvia bastante. Vocês vão ouvir, eu gosto muito dessa música. E hoje, eu tenho ouvido ela já faz alguns dias. E eu sabia que quando eu ouvi ela, eu sabia que era para mim colocar essa música para vocês ouvirem. Eu sempre ouvi. E Deus sempre falou bastante comigo quando eu ouvi essa música. E hoje, o sabor de ouvir ela, sendo que essa fase da nossa vida, esse nosso sonho que era de eu vir pra cá, da gente estar juntos, da gente ser uma família, da gente construir, crescer, ele se realizou de eu estar aqui e ele continua se realizando, porque a gente continua crescendo e construindo a nossa família. Agora a gente tem, logo a gente vai ter mais um filho. Então é muito bom. Tudo que a gente passa nessa vida não é só pra mim. Tudo que a gente passa é para que a gente possa ajudar alguém lá na frente. Nosso Deus, ele é demais. Não é só sobre mim, é sobre você. Porque se eu não tivesse passado tudo que a gente passou, 8 anos de espera, eu não ia estar aqui na frente dessa câmera falando pra você. Ficar calmo, crer em Deus e confiar que o teu tempo ele vai chegar, tá? E quando a coisa estiver complicada, eu vou terminar com isso aqui.
Eu tinha marcado, mas tá aqui, ó. Todas as vezes, eu quero que você guarde isso. Todas as vezes que você olhar para a situação, você olhar e você ver assim, porque muitas vezes a gente olha e realmente não tem saída. Não tem saída. Aí que entra isso que eu vou ler para você. É no Salmo 121, versículo 1 e 2. Você pode ler o Salmo 121 todo. São só 8 versículos, mas eu vou ler esses dois para vocês, ó. Toda vez que vocês verem assim, que não tem saída, quero que você abra esse salmo e você leia assim, ó. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É dele que vem o nosso socorro. É ele quem acalma as nossas tempestades. É ele que passa junto com a gente todas as nossas provações. Ele nunca nos abandona. E sempre que você levantar os teus olhos em direção a ele, ele vai estar sempre pronto para te ouvir e te ajudar a você passar, né? Ele pode simplesmente dar tudo que a gente... Ele poderia fazer simplesmente dar tudo que a gente quer, fazer tudo que a gente quer, mas isso não é amor. Amar não é fazer tudo que a pessoa quer. Amar é você se importar com a pessoa a ponto de saber que aquilo ali que ela tanto quer não vai fazer bem pra ela, que ela não tá pronta, né? Então esse é o nosso Deus. Eu vou deixar a música pra vocês ouvirem e lembra, o teu tempo ele vai chegar. Calma que ele vai chegar. Um beijo no coração de vocês e ó, até o próximo vídeo.